Fala, galera caçadora de mistérios. Aqui é o Deep, e hoje eu preparei algo que vai mexer com a tua cabeça de um jeito que você não vai esquecer. São 10 curiosidades sombrias, daquelas que te fazem duvidar se o mundo é mesmo o que parece. Tem caso real de gente sumindo sem explicação, objetos amaldiçoados e experimentos que deram errado de forma bizarra. Se você curte um arrepio na espinha, já dá like agora, porque o número 7... Cara, o número 7 é o que me deixou sem dormir por dias. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo, bora mergulhar nesse abismo. Antes de começar, esses casos misturam fatos históricos, lendas urbanas e teorias da conspiração que a galera discute até hoje em fóruns como Reddit e X. Eu pesquisei fundo para trazer detalhes que nem todo mundo conta, incluindo conexões com o Brasil, porque aqui também tem mistério pra caramba, tipo as lendas do norte e do Amazonas, que parecem saídas de filme de terror. Vamos nessa, mas cuidado, depois desse vídeo tu vai olhar pro escuro de outro jeito. Número 1. O incidente do Passo Dyatlov. Imagina isso. Em 1959, na Rússia gelada, 9 esquiadores experientes, todos jovens e cheios de vida, montaram um acampamento nas montanhas Urais, especificamente no Passo Dyatlov, que depois ganhou esse nome em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. Eles eram estudantes do Instituto Politécnico de Ural, e o trekking era de alta dificuldade, com ventos fortes e temperaturas caindo para menos 40 graus Celsius. Tudo parecia normal, até que, na manhã seguinte, resgatadores encontraram as tendas rasgadas de dentro para fora, como se algo tivesse forçado eles a sair em pânico. Os corpos estavam espalhados na neve, alguns sem olhos, outros com ossos quebrados, como se tivessem sido atropelados por um trem, e traços de radiação nas roupas. O que diabos aconteceu ali? Ninguém explica o que os fez fugir nus pro frio mortal. Avalanche? ETS? Ou algo pior? Teorias dizem que foi um teste militar russo que deu errado, talvez envolvendo armas nucleares ou foguetes experimentais. Porque havia relatos de luzes estranhas no céu naquela região. Outros falam de Yeti, o abominável homem das neves, ou até de uma briga interna que escalou pro caos. Mas o que mais assusta é que eles não correram. Andaram em fila única por mais de 1 quilômetro, com passos medidos, como se estivessem calmos, mas aterrorizados. E o fogo que fizeram perto de uma árvore era grande o suficiente para aquecer todo mundo, mas apagou sozinho. Ou alguém apagou. Os investigadores soviéticos concluíram que foi uma força natural irresistível, mas isso não explica as lesões traumáticas, como costelas esmagadas sem danos externos na pele. Um dos corpos tinha a língua arrancada e os olhos de alguns foram comidos por animais, mas o resto intacto, como se congelados no terror. Anos depois, em 2020, o procurador russo Andrei Kuryakov reabriu o caso e disse que foi uma avalanche de placa, onde a neve desliza como uma laje gigante, mas críticos dizem que o terreno era plano demais para isso. E a radiação? Talvez de lanternas de tório que eles usavam. Mas e os diários parados no dia anterior, com comida quente na mesa? Imagina você lá, no meio do nada, ouvindo algo que te obriga a rasgar tua própria tenda. Esse caso inspirou livros, filmes e até um subreddit cheio de teorias malucas. Uns dizem que foi infração causado pelo vento, induzindo pânico. Outros, um encontro com indígenas locais furiosos. O fato é que, até hoje, o Passo Dyatlov é amaldiçoado, e quem vai lá sente um peso no ar. Bizarro, né? E aqui no Brasil, me lembra o caso do voo 1907 da Gol em 2006, que colidiu com um jato no ar sobre a Amazônia, deixando mistérios sobre o que realmente aconteceu. Sumiços e teorias de conspiração que dão frio na espinha. Mas volta pro Dyatlov. Fotos da época mostram os corpos com expressões de puro horror, e um dos esquiadores tinha a pele bronzeada artificialmente, como se exposto a algo químico. Documentários como The Dyatlov Pass Incident, de 2013, exploram isso, e há até um jogo de terror baseado no caso. Se tu pesquisar no YouTube, acha recriações que te deixam paranoico. Enfim, esse é só o começo da lista. Prepara o coração pro próximo. Número 2. A boneca Annabelle, a verdadeira. Não é só filme, galera. Em 1970, uma enfermeira chamada Donna ganhou essa boneca de presente da mãe. Parecia inofensiva, uma boneca de pano com olhos grandes e sorriso fofo, mas logo, coisas estranhas. A boneca mudava de posição sozinha, deixava bilhetes como "me ajude" ou "ajude-nos" em papel pergaminho que não existia na casa. Elas moravam em Hartford, Connecticut, e a amiga de quarto, Andy, via a boneca se mexer pelos cantos do olho. Um dia, a boneca apareceu em outro quarto, e pior,
parecia sangrar, com gotas vermelhas no peito. Elas chamaram uma médium, que disse que o espírito de uma menina de 6 anos, chamada Annabelle Higgins, que morreu ali, possuía a boneca. Mas os investigadores Ed e Lorraine Warren, famosos por casos paranormais, foram chamados quando as coisas escalaram. O namorado de Donna, Lou, foi atacado. Arranhões profundos no peito como garras. Ele jurava que a boneca tentava estrangulá-lo em sonhos. Os Warrens confirmaram. Não era um espírito inocente, mas um demônio usando a boneca para possuir alguém. Eles fizeram um exorcismo, mas o padre sofreu um acidente de carro depois de insultar a boneca. Hoje ela está trancada num museu oculto em Monroe, Connecticut, com avisos para não tocar, em uma caixa de vidro abençoada. Lorraine Warren, antes de morrer em 2019, contava que um homem zombou da boneca num evento e morreu em um acidente de moto na mesma noite. Outra história, um detetive que tocou nela sofreu um ataque cardíaco precoce. A boneca inspirou os filmes Annabelle e Invocação do Mal. Mas a real é uma Anne comum, não a porcelana creepy do cinema. Teorias dizem que os Warrens exageraram para a fama e que era só imaginação, mas os relatos de testemunhas, inexplicáveis. E se uma boneca inofensiva na tua casa começasse a se mexer à noite? Arrepio total. Aqui no Brasil, isso me lembra as lendas de bonecas possuídas em fazendas antigas do interior de São Paulo, onde gente jura que brinquedos velhos se mexem sozinhos durante a noite. Ou o caso da boneca Okiku no Japão, mas com toques brasileiros como macumba ou espíritos de escravos. Os Warrens investigaram mais de 10 mil casos, e Annabelle é um dos mais famosos. Em entrevistas, Ed Warren dizia que demônios se apegam a objetos inanimados para ganhar força, e que a boneca era um portal. Há até relatos recentes de visitantes do museu sentindo enjoo ou vendo sombras perto da caixa. Se tu for pros EUA, o museu é aberto ao público, mas com regras rígidas. Nada de fotos ou toques. Filmes exageram, mas o vídeo real de Lorraine contando a história no YouTube dá calafrios. Bora pro próximo, que é mais dark ainda. Número 3. O vídeo do Suicide Mouse da Disney. Diz a lenda que esse curta perdido de 1930 mostra o Mickey andando numa rua escura, com música distorcida virando ruído branco. Nos minutos finais, o rato grita e o vídeo acaba com imagens perturbadoras. Funcionários que viram teriam ficado loucos, e um até se matou. A Disney nega, mas trechos vazaram online. A história veio de uma creepypasta de 2009, postada por um usuário chamado Neck1 no YouTube, descrevendo um executivo da Disney, Leonard Maltin, revisando fitas antigas para um DVD. Ele vê o Mickey caminhando por prédios repetidos por minutos, com piano sombrio. Depois de uns minutos, a tela escurece e volta com o Mickey com um sorriso deformado, olhos vazios e um grito que vira um berro gutural. O fundo distorce em um pesadelo. Prédios caindo, fogo, e o Mickey vira uma figura horrenda. Maltin sai vomitando, e o segurança que assistiu se mata depois, murmurando: o sofrimento real não é conhecido. Recreations no YouTube, como uma feita em MS Paint ou Flash, mostram isso. Mickey andando por 2 minutos, depois blackout de 6 minutos e volta com distorções e screams. Origem? Provavelmente inspirado em quadrinhos antigos onde Mickey tenta suicídio, como um de 1930, onde ele falha várias vezes. Não é real, mas uma lenda urbana que viralizou com versões compiladas em playlists. Uns dizem que é baseado em um episódio perdido chamado Suicide Mouse.avi e que Walt Disney desenhou em depressão. Mas a Disney tem curtas dark reais como Ed Doctor ou Runaway Brain, com Mickey em situações horríveis. Esse, porém, é puro creepypasta, mas assusta porque mistura inocência com horror. Você ousaria assistir até o fim? Cuidado, pode te deixar paranoico. E no Brasil, creepypastas como essa inspiram histórias locais, tipo o vídeo amaldiçoado do Saci, que circula no WhatsApp, com um pererê dançando até virar pesadelo. A creepypasta original tem mais de 1 milhão de views em leituras narradas, e há debates se a Disney escondeu algo similar por causa de suicídios entre animadores na Grande Depressão. Teorias vão de subliminares para controle mental até links com MKUltra. Se tu buscar Suicide Mouse Full Video no IQAT, acha fakes que te dão jumpscare. Não assista sozinho à noite. Isso mostra como lendas digitais se espalham, e o impacto psicológico é real. Gente relata insônia depois de ver recreações.
próximo caso é mais grounded, mas não menos arrepiante. Número 4. O homem que acordou no necrotério. Aqui no Brasil, em 2019, um cara chamado José foi declarado morto após um acidente e colocado numa gaveta gelada. Horas depois, acordou gritando com o corpo todo congelado. Os médicos juram que foi erro, mas ele diz que viu o outro lado e voltou. Quantos casos assim acontecem e ninguém sabe? Na verdade, pesquisando, achei um caso similar em Palmeira, Brasil, em 2025. Um homem de 90 anos foi declarado morto, família se despedindo no necrotério, quando ele piscou e respirou. Levaram um susto, mas o de 2019 pode ser confundido com Gonzalo Montoya Jiménez, na Espanha, em 2018. Prisioneiro encontrado inconsciente e declarado morto por 3 médicos, acordou na mesa de autópsia antes de ser cortado. Ou Gilberto Araújo, no Brasil, em 2012, confundido com outro corpo no necrotério, apareceu vivo no próprio velório, fazendo gente desmaiar. "Eu tô vivo, me belisca", ele disse. Teorias. Erro médico, como catalepsia, onde o corpo entra em estado de rigidez parecendo morte, ou hipotermia induzindo coma. José, se for o brasileiro, relatou visões de luz e paz, mas voltou porque não era a hora. Casos assim questionam a definição de morte, cérebro morto ou coração parado. Em alguns países, esperam 24 horas antes de declarar. Imagina acordar numa gaveta fria batendo nas paredes? Pior que filme de terror. No Brasil, isso acontece mais do que se pensa. Em 2024, um caso em Minas Gerais de um homem ressuscitando no caixão durante o enterro viralizou no TikTok. Médicos explicam com coma profundo ou erros em ECG, mas os sobreviventes falam de túneis de luz e encontros com falecidos, como em EQMS, experiências de quase morte. Estudos da UVA, Universidade da Virgínia, coletaram milhares de relatos e uns 15% envolvem mortes erradas. Filmes como Buried capturam o pânico, mas real é pior. Se tu tiver coração fraco, pula para os comentários. Qual teu medo maior? Ser enterrado vivo? Número 5. A floresta de Aokigahara, no Japão. Conhecida como Floresta do Suicídio, tem mais de 100 corpos por ano. Mas o pior, há telefones fantasmas instalados lá, que tocam sozinhos com vozes pedindo ajuda. Visitantes relatam sombras e sussurros, e bússolas enlouquecem. É maldição vulcânica ou espíritos presos. Não entre sem um guia. Aokigahara, ou Jukai, Mar de Árvores, fica aos pés do Monte Fuji, com 30 km² de lava endurecida de 864 d.C., criando um labirinto denso onde som não ecoa. Desde os anos 60, é o principal local de suicídios no Japão, com picos de 108 em 2004, culpa de um romance de 1961. Torre das Ondas, onde um casal se mata lá, e do livro O Manual Completo de Suicídio, de 1993, chamando de Lugar Perfeito para Morrer. Lendas. Yurei, espíritos vingativos de abandonados na era feudal, quando idosos eram deixados para morrer, Ubasuchi. Visitantes veem fitas amarradas em árvores, trilhas para suicidas voltarem se mudarem de ideia. Patrulheiros acham corpos em decomposição. E há sinais. Sua vida é preciosa. Pense na família. Fenômenos. Campo magnético do vulcão bagunça bússolas e o silêncio amplifica alucinações. Teorias. Pressão social japonesa leva a suicídios e a floresta atrai por isolamento. Filmes como The Forest, de 2016, exploram isso. Cuidado ao visitar. É lindo, mas pesado. No Brasil, lembra a floresta amazônica com lendas de caboclos perdidos, ou o Mapinguari. Mas Aokigahara tem drones agora para achar corpos. Relatos de turistas. Sentem mãos invisíveis ou veem formas humanas nas árvores. Em 2018, o youtuber Logan Paul filmou um corpo lá e causou polêmica mundial. Estudos mostram que o solo rico em ferro cria anomalias magnéticas, explicando as bússolas loucas, mas os sussurros, talvez vento, mas quem sabe? Se tu planeja viajar, evite. Melhor assistir docs no Istikurt. Número 6. O experimento russo do sono. Nos anos 1940, cientistas soviéticos mantiveram 5 prisioneiros acordados por 15 dias com gás estimulante. No 5º dia, paranoia. No 9º, gritavam e se automutilavam. Quando abriram a câmara,
corpos despedaçados e eles implorando para não dormir nunca mais. O governo nega, mas documentos vazados contam a história. Sono é mesmo uma necessidade ou uma prisão? Essa é uma creepypasta clássica postada em 2010 por Orange Soda no Creepypasta Wiki. A história: prisioneiros de guerra prometidos liberdade se ficassem 30 dias sem dormir com gás. Monitorados por microfone, nos primeiros dias falam de traumas passados. Depois, silêncio. Então screams e rasgando livros para tapar janelas. No 15º dia abrem. Um morto, outros com carne arrancada comendo próprios órgãos. Dizem: somos vocês, livres do sono. Um morre ao ser sedado, outro explode de hemorragia. O narrador, cientista, é poupado. Origem: Urban Legend, sem prova real. Inspirado em experimentos soviéticos, como o de 1964, onde um homem ficou 11 dias acordado, mas sem horror. Teorias: alegoria para privação de sono causando insanidade. Viralizou com imagens fake de zumbis. Assustador porque privação real causa alucinações. No Brasil, experimentos parecidos na ditadura militar envolviam tortura com insônia, e relatos de presos políticos falam de visões semelhantes. A creepypasta tem adaptações em curtas e até um filme indie. Detalhes extras: o gás era baseado em anfetaminas e os prisioneiros viravam monstros com força super-humana. Fãs criam mods de jogos como SCP com isso. Cuidado ao testar privação. Ciência mostra que após 72 horas, tu vira zumbi. Número 7. O caso Elisa Lam no Hotel Cecil. Em 2013, em Los Angeles, a jovem canadense sumiu no hotel famoso por mortes. O vídeo do elevador, ela age estranho, como se fugindo de algo invisível, gesticulando pro nada. Dias depois, acham o corpo nu no tanque de água do telhado que estava trancado. Autópsia sem drogas, sem violência. Teorias: possessão, assassino ou algo sobrenatural? Esse vídeo ainda assombra a internet. Elisa, 21 anos, estudante de UBC, viajava sozinha pela Califórnia, chegando ao Cecil em 28 de janeiro de 2013. Última vista em 31 de janeiro, na livraria The Last Bookstore. Família reporta sumiço em 1º de fevereiro. O Cecil, construído em 1924, tem história dark. Abrigou serial killers, como Richard Ramirez e Jack Unterweger. Suicídios, overdoses. Em 19 de fevereiro, hóspedes reclamam de água estranha. Corpo de Elisa no tanque, nu, sem trauma. Vídeo liberado em 15 de fevereiro. Ela entra no elevador, aperta botões, esconde, gesticula, sai e volta. Teorias: bipolaridade. Ela parou medicação, causando episódio psicótico, jogo de elevador coreano para outro mundo, assassinato, tanque trancado, mas alarme desligado, fantasma do hotel, autópsia, afogamento acidental com bipolar como fator. Netflix fez doc em 2021. Assustador porque real. No Brasil, lembra casos como o do Hotel Rivoli em São Paulo, com suicídios e mistérios. O vídeo tem mais de 50 milhões de views e teorias incluem tubarões urbanos ou cultos. Detalhes: o hotel mudou para Stay on Main, mas fechou em 2017. Elisa postava no Tumblr sobre depressão, um dos casos mais debatidos da era digital. Número 8. As fitas VHS amaldiçoadas do Blank Room Soup. Um vídeo creepypasta de 2005 mostra 2 bonecos de tartaruga comendo sopa num quarto vazio, mas com um homem mascarado ao fundo. Quem assiste relata pesadelos e ligações anônimas. Origem desconhecida, mas ligado à Deep Web. Inofensivo? Assista e me diga. Chamado Freaky Soup Guy. Um homem chorando come sopa com colher grande, derramando. 2 em fantasias de Ray Ray de Ad Terrorist entram, afagam ele. Lenda: sopa tem restos da esposa/criança dele, morta pelos 2. Upload por Renaissance Man, em 2005. Teorias: performance art ou real abdução. Viral na Deep Web 2008. Assustador pela ambiguidade. No Brasil, vídeos assim circulam em grupos de creepypasta, como O Homem da Sopa adaptado. Detalhes: o áudio é só choro e slurps, durando 1 minuto. Fãs analisam frames para easter eggs. Um dos primeiros virais Dark Web. Número 9. O navio Ourang Medan. Em 1948, no Estreito de Malaca, navios captam um SOS. Todos mortos, inclusive o cão. Resgatadores encontram a tripulação morta com expressões de terror, bocas abertas, o cachorro rosnando pro nada. Antes de rebocar, o navio explode. Fantasmas? Gás tóxico? Ninguém voltou para contar. Lenda:
Mensagem: eu sou o último, morro. Corpos com olhos abertos. Cachorro morto rosnando. Resgate do Silver Star, vê fumaça, explode. Teorias: carga ilegal de nitroglicerina ou gás nervoso. Sem registro real, provavelmente ficção de 1940. Me lembra navios fantasmas brasileiros como o Kalushi, influenciado por lendas chilenas. Detalhes: publicado em jornais holandeses, mas sem prova. Viral em livros de mistérios marítimos. Número 10, o número de telefone 0888888888 na Bulgária. Todos os donos morreram. O primeiro de câncer fulminante, o segundo assassinado pela máfia, o terceiro baleado. A companhia suspendeu o número para sempre. Coincidência ou maldição numerológica? Não ligue se ele voltar. Vladimir Grashnov, CEO da Mobitel, morreu de câncer em 2001 aos 48. Konstantin Dimitrov, mafioso, assassinado em 2003. Konstantin Disliev, outro mafioso, morto em 2005. Número suspenso, chamadas dão fora de cobertura. 8 é sorte na Ásia, mas aqui cursed. Teorias: coincidência ou maldição. No Brasil, números como 666 ou 13 inspiram lendas parecidas. Detalhes: artigo no Daily Mail viralizou, mas fatos checados mostram mortes reais, mas ligadas a crime, não maldição. E aí, qual desses te arrepiou mais? Comenta o número aqui embaixo que eu fixo o comentário mais votado e faço um vídeo só sobre ele. Se tu sobreviveu até aqui, se inscreve e ativa o sininho porque semana que vem tem mais sombrio ainda. Valeu por ficar até o final.